pela sua vida, amado. Começa a falar o que você precisa. Começa a pedir ao Senhor, Deus, o que eu preciso de verdade? Porque às vezes a gente não sabe como pedir, porque a gente não pede bem, porque não sabemos como pedir, né? Porque simplesmente não sabemos como pedir. Então começa a orar ao Senhor e fala, Senhor Deus, o que eu preciso? O que eu preciso de verdade? O que eu preciso receber de verdade? Começa a orar ao Senhor e fala, meu Deus, ensina verdadeiramente a pedir. Porque eu quero receber. Eu quero receber. Eu quero receber. Porque a tua palavra diz que não recebeis porque não sabeis pedir. Me ensina, Senhor Deus, nessa noite a pedir o que eu preciso para que eu receba do Senhor. Para que eu receba do Senhor. Me ensina, Jesus. Me ensina, Jesus. Me ensina, Jesus. Fala comigo. Fala com a tua igreja nessa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Fala com o teu povo nessa noite. Fala comigo nessa noite, Senhor Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Fala o meu coração. Fala o meu coração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode glorificar o Senhor Jesus? Glorifica o Senhor Jesus. Glorifica Ele. Isso. Glorifica Ele, amado. Glorifica Ele. Glorifica o Senhor Jesus. Abre sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, também conhecido como Atos do Espírito Santo. Você sabia disso? Que os nomes dados na Bíblia, né, aos livros, foram colocados bem depois. Bem depois. E Atos dos Apóstolos, né, foi um nome que alguma liderança, né, cristã deu. E hoje, a maioria dos estudiosos declaram que, na verdade, o nome deveria ser Atos do Espírito Santo. Isso é lindo, né, amém, amados? Isso é lindo. Que reconhece que tudo aquilo que a igreja fez foi através do Espírito Santo. E eu vou falar meu drama dessa noite. Quem quer ouvir meu drama aqui, diga amém. Confesso que eu poderia pregar muitas coisas, né, gente? Poderia pregar muitas coisas. Só que desde a última, na verdade, da primeira vez que eu preguei na igreja, Deus tem falado comigo esse texto que eu vou ler aqui daqui a pouquinho com vocês. Só que eu nunca preguei sobre isso. Nunca preguei, eu sempre olhei esse texto, já falei esse texto, mas eu nunca preguei esse texto. Mas eu creio que é aquilo que Deus quer falar nessa noite, amém? E por mais que a palavra hoje, talvez eu poderia ministrar diversas palavras, discorrer diversos assuntos, como eu já até fiz aqui, eu creio que a palavra dessa noite vai até ser simples, mas poderosa, amém? Porque eu acredito num Deus que é simples, mas Ele é poderoso, sabe? Deus não é complicado. Olha para o termo do lado e fala, você que é complicado.
Mas Deus não é, Deus é muito simples. Se a gente for ler a Bíblia, a gente vai ver que Deus é muito simples, do começo ao fim. Deus é simples. As mesmas bases, desde o início. Desde o início, daquilo que Ele quer para o homem, é olhar o homem caído lá no início e perguntar a Ele: aonde tu estás? Aonde tu estás? Sabe, e olhar o homem e ver onde ele está quando Jesus vem e nos encontra, amém? E nos encontra, é um Deus muito simples. E esse texto é um texto que eu gosto muito para dar aula, né, que diz assim: e Paulo chega em Éfeso, está ministrando em Éfeso, e assim eu vejo esse texto, está no versículo 1, isso, você pode ler: Paulo atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso, ali encontrou alguns discípulos. Eu vejo assim, Paulo andando na rua, sabe? Paulo está andando na rua e encontra alguns discípulos. Aí ele faz uma pergunta: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Era isso que, sabe, era isso que enchia o coração de Paulo. Era isso que movia o coração de Paulo. Ele chega em Éfeso, entrando na cidade, encontra os discípulos e por ele perguntar: ei, como tá, cara? Como tá teu time? Não, e aí? Era o que enche o nosso coração. O que nos faz falar com as pessoas. O que sai da nossa boca. O que enche a nossa vida. O que não me dá alegria. Porque aquilo que me dá alegria é aquilo que eu transmito. Eu, no carro hoje, estava vindo com a minha filha e falei, né: Juliana, você tinha que ver o missionário Adalberto. Você tinha que conhecer o missionário Adalberto. Quem é que conheceu o missionário Adalberto? Você tinha que conhecer. Juliana, eu já vi uma vez, botaram fogo na frente da igreja, a fumaça entrou na igreja e ele chegou aí: glória a Deus, aleluia. Pai, que a fumaça suma. A fumaça sumiu. Eu falei: o que está vendo? Eu vi a fumaça, tinha uma fumaça aqui, e a fumaça sumiu. E era perna esticando, crescendo, perna que não tinha crescendo, cego voltando a ver. Eu falei: Juliana, você tinha que ver, Juliana, como que é. O que enche o nosso coração é aquilo que transmitimos. Às vezes nós vemos os nossos filhos totalmente desinteressados, ou vemos os nossos jovens totalmente desinteressados naquilo que a gente um dia experimentou, mas nada mais é, porque não é mais o que enche o meu coração. Por isso eu não consigo transmitir. Paulo, ele vai chegando na cidade e ele poderia perguntar: ei, como está vocês? Como está a igreja? Não, Paulo pergunta: receberam o Espírito Santo quando creram? Essa era a frase de Paulo. Porque o que é importante. Porque eu falei: ora a Deus, e fala: Deus, que eu entenda o que é importante. Deus, que eu entenda o que eu preciso. Paulo entendia o que era importante, o que era necessário, ao ponto de Jesus declarar: olha, eu tenho que ir. E os discípulos falam: não vai, Senhor, não vai. Não, eu tenho que ir. Eu tenho que ir, porque se eu não for, o Consolador não virá. O pessoal: quem é Consolador? Quem é esse? É um outro, como eu, da mesma essência. Quando ele fala assim: ó, ele não virá, quem é ele? É um outro como eu, é alguém da minha mesma essência. Ele é igual a mim, mas ele não andará, ele estará em todos. Por isso que quando se fala do Espírito Santo, ele é Deus em todos.
quando fala assim, o nome dele será Emanuel, declarando já, olha, o Espírito de Cristo, Emanuel, está entendendo? Porque a palavra Emanuel é Deus conosco. Olha para o teu irmão e fala assim, ó, Emanuel, é Deus em você. Você pode aplaudir o Espírito Santo, amado? Espírito Santo. Aí Paulo pergunta, vocês receberam o Espírito quando creram? E eles respondem, nem sequer ouvimos que existe um Espírito Santo. Gente, é grave. É grave. Aí ele pergunta, e que batismo então vocês receberam? Paulo pergunta. E eles respondem, nem ouvimos dizer que há um Espírito Santo. Você pode repetir comigo assim, o Espírito é santo. Você pode falar para o teu irmão isso? O Espírito é santo. O Espírito Santo. Isso é um povo que Paulo fala que é discípulo, que não teve uma experiência com o Espírito Santo. Sabe, igreja, eu falo aqui com todo amor, com todo amor. Hoje eu estou nesses 2 dias pensando muitas coisas. E uma coisa, talvez nem tenha a ver com o que eu vou pregar aqui agora, mas vou falar assim mesmo. A gente prepara muito agora a gente tem um design de culto, né? Nós temos um estilo de culto, e a gente leva isso para tudo que é lugar, a gente faz isso e não tem dado muito certo muitas vezes. Tem que ser realista. A gente fica preocupado se vai chocar as pessoas. Talvez hoje fale, pastor, hoje não é dia de pregar sobre o Espírito Santo, não. Hoje é domingo, dia de pregar sobre arrependimento, conversão, porque tem visitante, então as pessoas precisam se converter. A gente cria essas coisas assim, sabe, para poder... E a gente vê que amado, eu de todo meu coração, eu acredito que esses dias a igreja vai ter que ser diferente, amado. A gente vai ter que chocar o mundo. Chocar o mundo. Sabe, e como que a igreja faz isso, amado? Como a igreja faz isso? Como que a gente vai trazer um choque para o mundo? Estava ali todo mundo, amado, no dia de Pentecoste, cada um levando as suas moedas, de cada lugar, de cada espaço do mundo, amado, pessoas do mundo inteiro, do antigo mundo, indo para o dia do Pentecostes. Era um dia que os judeus se reuniam para dar primícia, e muitos iam para lá para trocar dinheiro, porque tinha que trocar dinheiro para comprar pomba, porque pomba só era comprado com dinheiro de Israel. Então era uma roubalheira, um negócio horroroso lá em Israel, lá nessa época. Por isso que Jesus chega lá e começa a chutar tudo e fala, seus cambada de ladrão, safado, trabalhando, fazendo isso na casa do Senhor. Por isso que Jesus faz isso, e ninguém se espanta com isso. Mas, nossa, Jesus faz um negócio desse? Não, porque o negócio era grave. Estava todo mundo lá no dia de Pentecostes, no dia de Pentecostes, estavam assim lá todo mundo. Daqui a pouco, um povo que estava reunido, orando, vem um som como de um vento, surge brasa sobre a cabeça deles, e eles começam a falar em novas línguas, e começam a falar através que a língua qual o Espírito Santo dava a eles. E aqueles que estavam do lado olhavam aquilo e falavam, o que é isso? Porque entendemos o que eles estão falando. Nem galileu eu sou, mas eles estão falando a mesma linguagem da minha terra, e começa a chocar todos ali, e eles começam a olhar para aquilo e ficarem abismado com aquela situação do poder de Deus sendo manifestado naquele lugar. Eles começam a se chocar, e Pedro levanta, prega, e 4.000 pessoas se convertem.
4.000 pessoas se convertem. Poder de Deus sendo manifestado. Poder de Deus sendo manifestado. E esses discípulos declaram: eu nem ouvi falar que existe um Espírito Santo. Igreja do Senhor. Talvez muitos não já ouviram falar, cantaram, né? Cantaram, celebraram com essas músicas, mas não tiveram nenhuma experiência real com o Espírito Santo. Nenhuma experiência real com o Espírito Santo. Sabe, isso choca Paulo de uma forma que pergunta: em qual batismo vocês foram batizados? Eles, o batismo de João. Só tivemos experiências humanas. Só experiências humanas. Só fomos colocados em água comum e é lindo ser batizado, amém? Amém? Quem não é batizado aqui, amado? Levanta a sua mão. Quem não é batizado? Levanta a mão. Se batiza, amado. Sabe? Se batiza. Que é algo lindo. Mas mais do que ser batizado nas águas, Deus quer algo muito melhor para a sua vida, em nome de Jesus. Muito melhor para a sua vida. Quando Jesus ele promete, amado, eu fico pensando assim: se eu tenho uma promessa de algo, é porque é bom. Não? Imagina, se meu pai me promete um presente, meu pai, e às vezes ele me liga e fala: Irã, vem aqui em casa. Aí eu já vou, já sei, pô, vai vir um negócio, vai vir uma picanha, vai vir um contrafilé, vai vir, porque ele gosta de coisa boa, vai vir um negócio. Vem aqui, Irã, eu já vou, vai vir, porque papai é bom, o meu papai é bom, eu já sei que tem algo bom, porque se tem uma promessa de um pai, que é bom. Eu sei que tem pessoas aqui que falam: pastor, meu pai não é bom, mas eu declaro que o nosso Deus é um ótimo pai. Isso é verdade. Eu sei que tem gente que tem pai ruim, mas o meu pai que está no céu, o teu pai que está no céu é maravilhoso. E se ele tem uma promessa, amado, eu posso usufruir dela. Eu posso abrir mão dela. Mas eu acredito, se ele prometeu, é porque é maravilhoso para a nossa vida. E eu quero nessa noite, amado, declarar, sabe, algo que enche o meu coração, não abra mão dessa linda promessa de Deus para a sua vida. Não abra mão. Igreja do Senhor, Igreja de Cristo, não abra mão. Não abra mão daquilo que Deus tem de melhor para a sua vida. Porque, amado, é muito mais. Hoje eu estava vendo um testemunho de um rapaz que ele era alcoólatra a vida toda alcoólatra. E ele se converte e vai para o bar. E ele fica 4 horas bebendo, sem parar, e não fica bêbado. Aí no outro dia ele fala: não é possível. Volta para o bar de novo, fica 8 horas bebendo e não fica bêbado. Ele fala, e volta para casa, e encontra a mulher e fala: aconteceu uma coisa maravilhosa na minha vida. Aconteceu algo maravilhoso na minha vida. Aí a esposa fala: preciso te contar também algo que aconteceu comigo. O quê? Estava com vergonha. Domingo eu me converti. Ele fala: tá, eu também tenho que te contar. Ontem eu me converti. Mas o que não fez com que ele ficasse bêbado? O poder de Deus. Igreja do Senhor. Igreja do Senhor. Você tem poder. Você não é só mais um crente arrependido.
Você é alguém apoderado em Deus. Você tem poder. O poder de Deus tem que estar na sua vida. Temos que viver, amado, acreditando nisso de verdade. De verdade. Há quanto tempo, igreja? Vamos ser sinceros aqui entre a gente. Quanto tempo você não ora por ninguém doente? É duro isso, né? Perguntar isso, né? Você já orou por alguém doente? Não estão me entendendo o que eu estou falando? Quanto tempo? Quanto tempo você vai lá só pegar o remédio? A mulher está passando mal, tu vai lá e pega o remédio e dá para ela. O filho está passando mal, vai lá e pega o remédio e dá para ele. Quanto tempo? Há quanto tempo, amado, você não fala mais em línguas? Há quanto tempo? Há quanto tempo nós não temos prazer, assim, buscamos o prazer de estar na presença do Espírito Santo? Deixa eu fazer uma pergunta à igreja do Senhor. Há quanto tempo, qual é o dom que você pede a Deus? Qual é o dom que você pede a Deus? Procurai os melhores dons com zelo para edificação da igreja. Há quanto tempo você não para orar e fala: Deus, dá dom de cura? Ou você nunca orou por isso? Ou você nunca orou por isso? Deus, me dá dom de cura, dom de discernimento, me dá dons que edifiquem a sua igreja. Deus, me ensina a pedir o dom que a tua igreja precisa. Amado, ora por dom de cura, amado. As igrejas, nós como igreja estamos precisando disso. Precisando disso, pessoas que curem. Pessoas que curem. Estava vendo um outro testemunho, um rapaz foi procurar alguém e falou assim: eu estou morrendo, estou doente, estou morrendo. Tem alguém que ore por cura, né, na cidade? Não tem. Um americano que tinha aí, o John J. Laker. Quem quiser procurar esse nome, procura. Vocês vão ficar assustados. O cara, só um exemplo desse cara. Ele quando voltou da África, ele foi para a cidade de Washington. E depois de um tempo que ele estava na cidade de Washington, ele montou uma barraca de oração, um cantinho de oração. Quem ouviu falar de John J. Laker aqui? Ele montou uma barraca de oração, de cura. Aí começou a se ver que essa cidade é a cidade mais saudável dos Estados Unidos. Aí começaram a ver que ninguém ficava internado na cidade. Esse é o nível do negócio. Ninguém ficava internado na cidade. Aí começou a ver que ninguém mais ficava hospitalizado na cidade. Aí começou a pipocar, né? Aí começaram a pipocar nos jornais: a cidade mais saudável dos Estados Unidos. Aí os jornalistas, não é igreja, começaram a ir na cidade para perguntar: o que acontece com essa cidade, que cidade tão saudável? Não tem ninguém no hospital internado. Aí o pessoal: é o irmão John Lake. Ninguém ficava doente na cidade mais, porque todos que ficavam até doentes iam até o John Lake e eram curados. Amado, isso, a gente conta isso e a gente se espanta. Conta algo que a gente viveu há pouco tempo com o missionário Adalberto. A gente se espanta, pessoas tirando o óculos, jogando fora. Eu estou vendo, a minha vista voltou. Alguém que não falava mais, daqui a pouco começava: fala aí, eu estou ouvindo. Só que não falava assim, a pessoa não sabia falar, né? Repete o que ele falou. Isso não é real. Eu vi, o pastor Aguinaldo viu, a Rose trabalhou com o missionário Alberto como obreira. Tinha que ir com um saião até, cobrir até o dedão. O dedão era muito sexy também. Sabe? Não é algo, aí a gente vê isso como algo espantoso. E esse rapaz foi até as pessoas: eu estou morrendo, alguém para orar para me ser curado, porque eu estou morrendo.
Não, o pastor John Lake já voltou para os Estados Unidos, não tem mais ninguém que cure. Eles falaram. Não há mais ninguém na África que cure. John Lake voltou. Olha que situação. Aí eu pergunto, amado, não há mais ninguém que cure na igreja? Não há mais ninguém. Eu estou pregando para você e estou pregando para mim, tá, gente? Pregando para mim. Não há mais ninguém que cure na igreja. Não há mais ninguém que profetize de verdade na igreja. Não há mais ninguém que manifeste os dons espirituais na igreja. Não há mais ninguém, sabe, que se importe tanto com essa palavra, amado. A Bíblia diz que nos últimos dias da igreja, a igreja seria uma igreja poderosa. Poderosa. Que haveria muitos que se esfriariam. Muitos que se esfriariam. Mas também haveria muitos que seriam cheios do poder de Deus em suas vidas. A Bíblia fala que o mundo ele espera com uma grande expectativa pela manifestação dos filhos de Deus. E a gente vai se manifestar como, mano? Só cantando bem? Não tem nada com quem cante bem. Eu também quero cantar bem, sabe, com a Renatinha. Eu quero cantar bem como a Renatinha e como o Juninho cantam muito bem. E como todos cantam bem. Hoje foi lindo o Beck. Muito bonito, tudo muito bonito. Pelo teatro da igreja. Por performances. Tanto me entendendo o que eu estou falando? Por performance é lindo. É como o anjo que fala à igreja, eu não estou lembrado com a igreja agora, fala à igreja, olha, vocês têm uma igreja linda. Vocês trabalham bem. Vocês vocês cuidam bem daqueles que precisam ser cuidados. Vocês arrebentam, mas uma coisa eu tenho contra ti, que deixaste o primeiro amor. Sabe, é uma performance maravilhosa, o ministério louvor maravilhoso, é tudo muito lindo. Mas quando fala de primeiro amor, fala daquilo que arde o coração. Aí eu te pergunto, amado, o que nos faz arder o nosso coração? Prego para você, amado, e arde também em mim tudo isso que eu estou pregando, tá, gente? Mais uma vez eu falo isso. Sabe, é o que faz arder o nosso coração. É o meu trabalho. Amado, eu amo demais a minha esposa. Ela, quando ela passa, eu ainda tremo, gente. Tremo mesmo. Quando ela passa assim, amado, ainda tremo. Ainda falei uma frase para ela direto hoje. A mesma frase que o Sidney de manhã. Não repita. Não fale para ninguém. Quem não veio não vai saber. Não repita. Direto eu falei para ela aquela frase. Amada, ainda tremo quando ela passa, mas o que tem que arder no meu coração não é minha esposa. Linda, mas não é minha esposa. O que tem que fazer o meu coração arder, queimar. Todo dia quando eu acordo de manhã, a cada noite quando eu vou dormir, quando eu olho para o céu, quando eu olho as estrelas, quando eu olho a igreja, quando eu olho a minha família, eu amo a minha família, quando eu olho para tudo que existe, o que tem que arder no meu coração, é o Senhor. Por isso que o anjo, né, Jesus declara para a igreja, olha, vocês arrebentam mais. Tem uma coisa contra você. Você abandonou o primeiro amor. Volte para o primeiro amor. Sabe, o que anelamos? Existe vou contar duas histórias, que elas são muito parecidas, terminam iguais praticamente. No começo do século, um dia um professor de escola bíblica dos Estados Unidos pegou os seus alunos e falou, vamos para Inglaterra, para a casa de John Wesley. Aí pegou aqueles alunos lá nos Estados Unidos, levou para Inglaterra.
para a casa de John Wesley, e começou a apresentar aqui John Wesley. Fazia suas pregações aqui, John Wesley. John Wesley foi um dos maiores, ou se não, o maior avivalista que já existiu. Ele reavivou, sabe, a igreja do mundo, começando na Inglaterra. Pregou na Inglaterra, foi para os Estados Unidos, foi um mover do Espírito Santo quando ninguém mais, escuta, pasme, ninguém mais falava do Espírito Santo. John Wesley começou a pregar e declarar: importa que eu queime e para que todos vejam o Espírito Santo. Era a pregação de John Wesley. Ele era demais. E os americanos, eles amam John Wesley. E naquela época, isso que eu estou contando essa história, é mais ou menos 1930 a 1940. Esse professor pegou os alunos, levou para a Inglaterra, mostrou. Aí, aqui, ó, tinha 2 buracos assim no quarto dele, 2 buracos. Aqui era onde Wesley orava. Era onde ficavam os joelhos de John Wesley. Piso de madeira. Talvez você já tenha visto isso. Talvez alguns já tenham visto isso na casa da sua avó, na casa da sua mãe, um lugar marcado pela oração daqueles que passaram. Aí eles desceram, foram embora. Aí, cadê? Cadê o aluno? Sumiu. Aí subiram. Aí estava ele lá orando, sentado lá, ajoelhado e orando. Senhor, faz de novo. Faz de novo, como o Senhor fez. Faz de novo, faz mais uma vez, faz de novo. Amado, eu esqueci o nome nada mais talvez eu fale aqui que esqueci o nome dele agora. Foi o maior Billy Graham, gente. Cadê o pequeno Billy? Ele começou a gritar. Agora vai melhorar a conversa, né? Cadê o pequeno Billy? O pequeno Billy sumiu. Vamos no quarto, está o pequeno Billy lá. Faz de novo. Faz de novo. Como o Senhor fez com ele, o John Wesley. Faz mais uma vez. Nada mais era que o maior evangelista que já existiu no mundo, Billy Graham. Na década de 90, de 80, muitos dos pastores começaram a se reunir no Brasil. No Brasil. E começaram a declarar a mesma frase. Deus, faz de novo. Faz de novo. Como o Senhor fez. Faz mais uma vez. E muitos dos que estão aqui, porque isso foi em 80, foi aumentando, 90, chegou até o ano 2000 com muita força. Uma igreja que vinha e os jovens, eles não queriam. Estava o ministério de louvor, os jovens queriam ser batizados pelo Espírito Santo. Eu entrei na igreja, mas eu não queria ministério de cantar, eu não queria pregar. Pelo contrário, nunca quis pregar na minha vida. Nunca quis. E nunca achei que eu poderia pregar na minha vida. Nunca achei que eu poderia pregar. Nem passava na minha cabeça. Mas uma coisa eu queria. Eu olhava e via a igreja cheia do Espírito Santo. Eu fui na minha primeira visita na igreja. Segunda, né, visita na igreja. Volta de acampamento de jovens. Está eu lá na igreja. Eu não sabia o que tinha acontecido com o meio dos jovens. Aí eu vou. Foi tremendo, né? Aí eu volto com o meio dos jovens. Está todo mundo. Eu estou na boa, né? Não entendo nada que está acontecendo. É o que eu falo, mas a gente faz um monte de performance e às vezes as pessoas que ficam na igreja só as que experimentam o poder de Deus a primeira vez que vão na igreja. Primeira vez que vão na igreja. Eu estou lá daqui a pouco, eu estou vendo aquilo tudinho. Daqui a pouco o pastor Marcelo Sabino, diácono Marcelo Sabino, começa, quem quer receber do poder de Deus, vem aqui na frente. Amado, começou e o pessoal, eu fui, né? Estou aqui mesmo, poder de Deus, não é para se converter, poder de Deus, estou aqui, vamos para frente, estou indo para frente lá.
Se converteu, não. Estou ficando medo de Deus. Eu não entendia. Entendeu? Eu não entendia nada. Mas estava lá na frente. Daqui a pouco começa a cair um pum, cai outro. Eu falei, caramba, nossa, louco, o pessoal tudo caindo. O pessoal falando uns negócios estranhos. Eu falei, o pessoal falando negócios estranhos. Daqui a pouco eu estou indo para trás, né, gente? Estou indo para trás. Daqui a pouco chego quase lá atrás, tem um cara assim, no chão, falando. Eu notei, mas eu não entendo muito de igreja, nunca nem gostei disso, gosto hoje melhor, mas eu entendo um pouquinho. O cara está falando inglês, mano. Sério, o cara está falando inglês. O cara foi batizado no Espírito Santo, estava falando inglês. E alguns notaram, ele está falando inglês. Algo lindo, algo que você via lá no Pentecostes. Lá no Pentecostes. Eles ouviam conforme a sua língua natal. Está entendendo? É isso que está lá no livro de Atos. Eles ouviam conforme a sua língua natal. Então, na verdade, ali na descida do Espírito Santo, alguns acham que eles estão falando em línguas estranhas, não, mas a palavra certa seria em línguas de oração. Esse seria o termo mais certo possível. Que a gente usa na igreja são línguas em oração, para edificação própria. Se quiser, a gente pode parar um dia e ter curso até sobre o Espírito Santo. E não era isso. Eles estavam falando em línguas de maravilhas. Que hoje esse é o nome mais certo que você dá, língua de maravilhas. Por que de maravilha? Era milagres que estavam acontecendo. E eles falavam, porque milagres na Bíblia é maravilhas. Era milagres, eles falando, e aquele rapaz aquele dia lá, o cara falando inglês. Eu falei, caramba, o cara falando inglês, mano. Ah, mano, você batizar falando inglês é muito luxo. Faz de novo, Jesus. Faz de novo. E as pessoas não queriam participar de um ministério, as pessoas queriam ser cheias do Espírito Santo. Quem queria participar de ministério? Essa igreja é linda em ministério. Linda, linda. A organização desse lugar é linda. Eu até falo para a Rose, Rose, eu só estou para ajudar, porque está tudo pronto. É verdade, estou sendo sincero. Eu só estou aqui para ajudar e não quero mexer em nada, porque está tudo pronto. Tudo pronto. A igreja é linda. Se você é visitante e quiser participar de um lugar lindo, organizado, você está bem, chegou bem. Sabe? Eles queriam, e a igreja era de um povo. Aí hoje muitos ficam como esses aqui. Vocês nunca nem ouviram falar, a gente pode dizer, eu não conheço. Porque, amado, verdadeiramente, vamos ser sinceros, só conhece de alguém que experimenta. Concorda comigo? Hein, Sidney? Concorda comigo, Sidney? Só conhece algo de verdade quando experimenta. Quer conhecer minha esposa? Come um pratinho com ela. Sabe? Anda com ela. Quer me conhecer? Anda comigo. Aí, nunca ouvi falar. Eles nunca ouviram falar, mas tem gente que nunca experimentou. Sabe, estou tentando abrir aqui. Tem um texto, já estou terminando. Em Daniel, não precisa abrir não, tá? Daniel 11:32, parte B, diz assim: mas o povo que conhece ao seu Deus. Confesso, amado, que eu conheci, eu já li Daniel algumas vezes. Mas ontem que eu fui prestar atenção nesse texto, e esse texto é espetacular. Mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proezas. Que texto lindo, amado. Quem já tinha notado esse texto aqui? Alguém já tinha notado esse texto? Eu nunca tinha notado esse texto. Mas o povo que conhece, na Bíblia, conhecer, e esse texto aqui, como lá em Gênesis, e conheceu Adão a Eva. Conhecer é ter intimidade. É a mesma palavra que está ali para conhecer, a mesma palavra que está lá e conheceu Adão a Eva.
Está entendendo o que eu estou falando? Diga amém, amado. Que quer dizer intimidade. Amado, você como povo, você é povo do Senhor, diga amém. Mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proezas. Oh Deus. Quem pode, amado, orar o Senhor e começar a falar, Deus? Quem nessa noite quer até pedir perdão? Fica à vontade, amado. Fala, perdoa, Senhor. Eu nunca valorizei o teu espírito. Preciso valorizar o teu espírito. Valorizar o que o Senhor nos deu de precioso. Jesus chega ao ponto de fala assim, ó, é necessário que eu suba para que Ele venha. Que coisa linda, né? Ela fala, por que, Jesus? Fica aqui está tão gostoso com o Senhor, Jesus. Não. Eu enviarei um outro Consolador, e Ele vos ensinará toda a verdade. Ele quer dizer assim, ó, ele declara, eu enviarei um outro, mas esse outro é um igual a mim, com a mesma essência, e Ele não andará por fora, Ele estará dentro de vós, e fará a diferença dentro de vós. Quem essa noite quer falar, Jesus? Eu falo para meus filhos, meus filhos, preste atenção, meus filhos, sabe, a conversão não é algo que vem de fora para dentro, mas é de dentro para fora, porque é uma obra do Espírito Santo na nossa vida. Se deixa quebrar, mano. Deixa quebrar. Eu pedi uma música, meu amigo já. Se deixa quebrar. Se deixa quebrar. Quem que está aqui nessa noite que fala, eu quero conhecer o Espírito Santo? Conhecer o Espírito Santo. Quem quer nessa noite falar isso? Ao Senhor, eu quero conhecer o Espírito Santo, porque eu quero experimentar proezas e maravilhas. Proezas e maravilhas. Quem quer, amado? Fica de pé no seu lugar, eu quero orar por você. Quem quer? Fala assim, eu quero. Eu quero. Oh, Jesus. Faz de novo. Faz de novo. Faz de novo, Espírito Santo. Faz de novo. Faz de novo. Faz de novo. Faz de novo. Se você quiser vir aqui no altar, amado, fica à vontade. Eu quero vir no altar, porque eu quero declarar. Faz de novo. Faz de novo, Espírito Santo. Faz de novo, mas começa comigo. Eu estava falando isso com a minha esposa, eu falei, Rose, olha que ele perguntou. Olha que ele perguntou. Por acaso há alguém que cure nessa cidade? E eles responderam, não. Porque John D. Lake já voltou para os Estados Unidos e levou a todos. Aí eu falei, ô Jesus, me perdoa, Senhor Jesus. Não há ninguém que cure, porque o único que fazia isso em todo o país foi embora. Acredita nisso, gringo? Aí eu falei, me perdoa, Senhor Jesus. Me perdoa. Porque se perguntasse para mim alguém que cure, eu falei, não há. Não há. Estou falando de mim, tá, gente? Não há. Aí eu falei para minha esposa, eu quero ser. Eu quero ser aquilo que eu quero, sabe? Aquilo que a necessidade, sabe? Eu quero ser a necessidade que o corpo precisa. Eu quero ser. Eu quero ser. Por isso que Paulo declara em Corinto, orai pelos melhores dons, para que a igreja seja
edificada. Orai pelos melhores dons, para que a igreja seja edificada. Deus quer edificar a igreja através dos dons sobre a sua vida. E são dons espirituais, mas eu estou profetizando dons espirituais. Quem está nesse lugar que quer falar: Deus, eu quero receber dons espirituais para edificar a igreja do Senhor, vem aqui na frente que eu quero orar por você. Quem quer, amar? Nosso amigo Santo Espírito, venha aquecer os corações. Vem com cura e todo o seu poder. Vem manifestar os seus sinais. O que dizer, o que fazer quando ele vem?